Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula de ética, pois é, voltada para sua prova dos Correios. Lembrando, hein, que aqui agora, nesta aula, será a segunda parte. Então, se você não viu, volta, vê a primeira parte para depois a gente continuar a partir daqui aquela nossa conversa, tá bom? A gente vai ver aqui do capítulo 7 para frente, então é muito importante que você tenha visto toda a parte número 1. Antes de começar, não esqueça, por favor, de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Então, vamos lá para a parte número 2. Pessoal, aqui no artigo número 7, no capítulo também número 7, nós vamos falar do compromisso que o próprio empresa, a instituição, os Correios têm que ter, mas dessa vez não é mais com um servidor público, e sim tanto com o governo, né, e também com a própria sociedade como um todo. Então, tem algumas medidas aqui que a sua prova ela vem citar. Entre elas, número 1, adotar boas práticas de governança corporativa, ou seja, todos aqueles conceitos que a gente falou que ela tem que ter para as pessoas de maneira geral, ela também tem que reaplicar na sociedade e também no governo, ok? Número 2, apoio às ações governamentais de políticas públicas, ou seja, muitas vezes, o que são as políticas públicas? São aquelas ações feitas pelo governo federal, de maneira geral, e também né, nas regiões estaduais, também até municipais, que possam auxiliar algumas coisas no nosso cotidiano como sociedade. Algumas delas vão bater até com a nossa função, né? Sabe lá qual é as leis que vão vir. Caso venha uma lei que venha facilitar a nossa vida, a vida da instituição, a vida dos servidores, a gente tem que apoiar nossas ações, tá? É isso que ele quer dizer com o item número 2. No 3, cumprir as exigências para o tratamento e proteção dos dados pessoais. A gente sabe que até pelos meios da tecnologia e tudo o que está acontecendo com inteligência artificial, há cada dia uma preocupação maior com as seguranças inclusive com as informações pessoais, tá? Então, cada vez mais, nos últimos anos, isso é muito recente, tá? A gente tá tendo que criar leis que protegem mais essas informações, tá? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, em vários países ao mesmo tempo. E o Brasil não fica para trás, a gente está criando leis que meio que protegem e dá certas garantias às informações pessoais de cada um, tá? E o tratamento, como é que ela tem que ser feita, e nós, como servidores públicos, temos que cumprir essas obrigações, tá bom? Número 4, ser transparente na divulgação das informações. Ser transparente é para todos e de forma clara, né? De forma clara para que todos tenham acesso, inclusive o próprio governo ou até mesmo a sociedade, as pessoas de maneira geral. Depois, já no capítulo 8, pessoal, aqui é muito interessante porque ele vai falar como que a empresa, a instituição, os Correios devem fazer com relação aos seus clientes. Ou seja, todo mundo que vai lá e vai querer utilizar os serviços dos Correios. Então vamos lá, o que eu, Correio, tenho que fazer? Eu, a instituição, os Correios, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro, atender com cortesia e respeito. Já pensou? Você vai fazer ali querer um serviço ali nos Correios. Aí o cara te trata super mal e é super grosso. Ai, o que você está fazendo aqui? Não sei o que. Não, pelo amor de Deus, tá? Isso é totalmente repreensível, tá? E é totalmente abolido ali no nosso artigo 8, capítulo 8, logo no primeiro item, tá? Então, caso isso aconteça, nós como clientes podemos falar, olha, você não está seguindo o Código de Conduta Ética dos Correios, em que está no artigo 8. Pode falar que não tem problema nenhum. Número 2, garantir a satisfação. É assim, pessoal, esse processo, o que é? O cliente acabar ali o serviço e estar satisfeito com aquilo. Claro, não existe uma régua para a gente medir exatamente aonde que é a satisfação de maneira geral, mesmo porque ela é pessoal. Mas aqui entra o bom senso, né? A partir do momento que a gente faz o nosso serviço e o melhor que a gente pode, a gente parte do pressuposto que essa satisfação foi realizada, ainda mais se você executar o serviço que está sendo oferecido. A partir do momento que de repente essa satisfação ela não é atingida,
também não está explícito, mas já pressupõe que nós, como servidores, temos que também entender que aquele cliente não ficou satisfeito e tentar que ele fique. De repente você vê que aquele serviço não foi executado. Pô, será que eu, como um servidor, não consigo fazer mais do que aquilo? Será que eu não consigo, de repente, tentar uma readaptação melhor? Será que, olha, de repente, conversando com ele, o que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido? Né? Às vezes, num diálogo, a gente consegue chegar numa posição melhor. Número 3, responder às solicitações de informações, reclamações, críticas e sugestões formuladas com rapidez e precisão. Bom, de maneira bem geral, pessoal, vai chegar muitas vezes pessoas querendo alguma informação. Olha, como é que eu faço determinada coisa? Ou de repente alguém chega e fala, olha, eu tenho uma reclamação para fazer. Não gostei de alguma coisa que aconteceu comigo aqui. Ou então alguém quer fazer uma crítica. Poxa, por que vocês deixam sempre na porta aqui, toda vez que eu entro, isso aqui prejudica as pessoas? Ou então alguém tem uma sugestão, né? Fala, poxa, por que vocês não organizam, sei lá, as filas aqui dentro dessa maneira e tal? Não importa, qualquer coisa que chegue dessa forma, pessoal, trate com respeito, com cordialidade e passe essas informações para quem deve ser ouvidas, né? Suba rapidamente para a chefia, seja preciso, a pessoa deu determinada dica, passe, fulano aí apareceu falando aí determinada coisa. Não, passe de maneira honesta, completa a informação, rapidamente, porque às vezes numa dessa, pessoal, todo mundo é beneficiado, né? Os correios vão atender melhor, o servidor público vai ficar mais feliz, o cliente vai ficar mais satisfeito. Numa dessa, todo mundo sai ganhando, tá bom? Então, trate cada sugestão, cada reclamação, cada crítica, né? Ali de maneira correta, tá bom? Depois, capítulo 9. Aqui vai falar como é que os Correios têm que fazer com seus parceiros. E parceiro, pessoal, a gente entende, né, que todo mundo que tem uma ligação empresarial, pessoa física ou jurídica, que tem alguma ligação com os próprios Correios, sabe que os Correios fazem ali diversos contratos, às vezes terceirizam alguns serviços, então é muito comum. Ou então fornecedores. Heitor, o que é fornecedor? É quando alguma instituição vai ter que oferecer algo para os Correios de maneira geral. Então, de repente, sei lá, você, Correios, precisa de papel, certo? Ou seja, vai ter que contratar uma empresa que vai te vender aqueles papéis. É isso, tá? Basicamente, o que ele fala? Número 1, contratar com base em critérios econômicos, técnicos e legais. Ou seja, você não vai contratar uma empresa para te oferecer um material no teu escritório só porque é amigo de alguém que você conhece. Ou porque é a fulana de confiança. Não é assim. Você tem que levar em consideração 3 critérios. Primeiro, legal. Quando a gente contrata, tem várias etapas legais que tem que ser seguidas. Segundo, técnico, né? E aí, analisando o histórico da empresa, analisando tudo que eles já fizeram, contratos anteriores, e vários argumentos aqui, mas não vai perguntar na sua prova. É só isso que você tem que saber. Econômico, técnico e legal. E econômico. Pô, aquela empresa está pedindo 40 vezes mais do que o preço de mercado. Pessoal, não dá, né? Obviamente que é por outros motivos aí. Então, não dá, tá? Bom senso econômico também tem que estar valendo. Número 2. Exigir perfil ético e desenvolvimento sustentável. Pô, vou contratar aquela empresa lá, de repente você tem 2 empresas que vão te oferecer papéis. Legal? Uma delas, utiliza as árvores, mas tem um processo de replantar as árvores e tudo mais. Para cada árvore que é retirada, plantam 2 e tudo mais, cuidam do próximo. A outra não, outra desmata doidar, todo mundo conhece, tem 1 bilhão de processos de desmatamento ilegal em um monte de lugar. Qual a empresa que você vai escolher? Né? O preço é idêntico, questão técnica é idêntica, questão legal, mais ou menos. Concorda comigo? Então, dá para você exigir, pelo critério número 2 aqui, exigir um perfil de desenvolvimento sustentável, que também, no fundo, é um perfil ético também. Legal? Depois, aquilo que os Correios vai ter que fazer com relação à sua concorrência. Pessoal, os Correios, obviamente, estão ligados ao serviço público, concorda comigo? Ao governo e tudo mais.
pela sua ligação de raiz. Agora, há empresas privadas e particulares que oferecem certos serviços semelhantes a ele. E aí? O que o correio faz? Tenta eliminar a concorrência? Não, temos que ser todos amiguinhos. Então, tem alguns critérios aqui que a instituição, que os Correios têm que fazer, é aqui no capítulo 10 e também no artigo número 10, tá? Número 1. Buscar ações que reprimam o abuso de poder econômico. Então, se de repente alguma instituição, algum concorrente, né, está aplicando esse processo, a gente tem que combater. Número 2, denunciar cartéis. Heitor, o que é o cartel? De repente, as empresas todas ali, particulares, combinam ali por fora de oferecer um servicinho muito mais barato que o correio está fazendo. E todos combinam um preço ali. Pô, mas se aplicar aquele preço, vai todo mundo à falência, inclusive eles. Pois é, mas a ideia é segurar ali o negativo da empresa até os Correios falir, por exemplo. Não pode, tá? E ao longo da história a gente já teve alguns casos aí de cartéis em diferentes áreas e tudo mais. Portanto, vem essa questão aqui, tá? Número 3. Pautar conduta na legislação, respeito, lealdade e regras de mercado. Ou seja, um mercado, uma competição que seja o comum, né? Ou seja, voltada ali aquilo que de repente há mais buscas, ok, sobre um determinado serviço, a gente aumenta um pouco o preço, as buscas diminuíram, ou não tem muito interesse, ou tem muita matéria-prima daquilo, ok, os valores vão baixar um pouquinho. É um mercado comum, é o que acontece no nosso cotidiano, em tudo que a gente compra. Agora, tudo isso é baseado em leis, em organizações e tudo mais. E essas regras de mercado devem ser preservadas de maneira honesta, tá? Número 4, rechaçar condutas que limitem a livre concorrência, tá? E número 5, respeitar os concorrentes, obter informações lícitas e manter o sigilo necessário. Ou seja, tudo dentro da legalidade, né? Ah não, eu tenho um amigo ali dentro que vai buscar uma informação privilegiada. Não, você não pode atuar dessa forma, tá? E sempre respeitar a sua concorrência. A concorrência para o Código de Conduta Ética dos Correios, mesmo que seja uma concorrência para os Correios, ela é positiva. Legal? Porque isso também faz, né, com que a gente faça ainda cada vez mais e cada vez melhor. Olha, presta atenção. Ele ainda fala aqui no artigo 11, dentro do capítulo 10, algumas ações que os Correios devem evitar, tá, para a sua concorrência. Então, no artigo 11 já é diferente. Ele está falando o que não se deve fazer. Entre eles, combinar ou manipular preços. Tá bom? Então, cuidado. Número 2, criar dificuldades à empresa concorrente. Então, aquela empresa está oferecendo determinado serviço, vamos fazer tal coisa só para eles se ferrarem. Não, pessoal, tá? Você tem que fazer a sua parte, você dentro ali do serviço público, tá? Número 3, limitar ou impedir novas empresas no mercado. Poxa, vai surgir agora empresa tal, mas ela vai acabar aqui com o nosso serviço, hein? A gente não pode deixar eles... Não, tem que deixar, tá? Porque isso vai fazer com que, ok, se a gente quer manter o nosso nível aqui, continuar vendendo, oferecendo determinado serviço, a gente tem que, de alguma forma, né, trabalhar de maneira honesta, fazer um serviço ainda melhor, de repente prestar um serviço, né, com uma qualidade ainda superior, para que a gente ganhe ali de maneira honesta, ali, que tenha preferência dos clientes de maneira justa, tá? E não injusta. Número 4, promover ou influenciar a adoção comercial uniforme entre concorrentes. Não, aquela empresa que é a nossa concorrente, a empresa A, eu adoro, então a gente vai tratar com respeito, cordialidade, tudo bem. A B, nossa, não suporta aquele pessoal, não gosta, então a gente vai tratar mal, a gente não vai querer... Não, você tem que tratar todos de forma uniforme, tá bom? Número 5, promover para evitar a promoção de venda casada de produtos ou serviços. Então, por exemplo, né, você vai fazer um serviço ali nos Correios e você fala, olha, eu só te vendo esse serviço se você for lá no concorrente e também comprar determinada coisa. Oi? Como assim?
Não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Isso é venda casada, tá? Você só oferece determinado serviço se outro também for adquirido. Isso não existe, isso é proibido. Até o Código do Consumidor também proíbe, tá bom? Então, o código ele só reforça mais uma vez esse tipo de coisa. Número 6, utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros, tá? Então, olha, fiquei sabendo que vai acabar determinado produto, só para todo mundo comprar e o preço subir. Não, você não pode inventar uma informação assim do nada, tá bom? Um pouco até de bom senso nesse tipo de coisa. Heitor, e depois que dentro do capítulo 11 tem o artigo número 12 que vai falar das penalidades, tá? Penalidades. Então presta bastante atenção que esse ponto pode cair muito forte na sua prova. Então anota e presta atenção, não quero que você erre nessa parte finalzinha aqui do nosso Código de Conduta Ética. Vai falar o seguinte, que existe uma comissão de ética, tá? Pessoal, toda e qualquer instituição empresarial no ramo público sempre vai ter uma comissão de ética. Os Correios têm a dele, tá? Então, como é que ela chama oficialmente? Comissão de Ética da Empresa. É específica dos Correios. O que ela faz, essa comissão? Ela, entre outras coisas, vai aplicar o código. Número 2, apurar condutas em desacordo, tá? De repente alguém fez algo que não devia. Ok, vamos lá avaliar. É essa comissão, esse grupo que vai fazer. Número 3, atuar como instância consultiva. De repente você como servidor público ou até mesmo teu chefe ou algum colega teu tem alguma dúvida. Será que isso que eu posso ou não fazer como servidor público? Às vezes tem alguns detalhezinhos que não está aqui no código. E aí? Posso ou não posso? Você vai até essa comissão e pergunta, tá? Antes de você fazer, óbvio. E eles vão falar, olha, não, tranquilo, pode fazer. Olha, isso aqui você pode fazer, mas tenta fazer de determinada forma, tá? Para ficar tudo transparente, tudo de maneira correta. Número 4, orientar e aconselhar, legal. E número 5, recomendar e avaliar ações éticas. Então, de repente, ele percebe que determinado departamento interno, determinado grupo ou determinado local dos Correios, o pessoal está pisando ali na bola. Então, olha, vamos fazer ali uma formação para o pessoal, ou vamos fazer uma orientação para essas equipes, ou vamos, de repente, fazer um vídeo, sei lá, enfim, eles que vão pensar, né, no que deve ser feito. Heitor, todos os funcionários nos Correios, eles têm uma formação continuada com relação a especificamente sobre essa questão ética? Segundo o seu Código de Conduta Ética, tem uma obrigatoriedade anual. Anota que isso vai cair, tá? Anual no mínimo. Heitor, pode fazer 2 vezes por ano? Pode fazer 5 vezes por ano? Pode fazer 40 vezes por ano? Pode. No mínimo 1 por ano. Então, treinamento anual no mínimo. Não me esquece isso. Então, quem faz? A própria comissão de ética da empresa para quem deve ser feito. Bacana? Heitor, continuando. Bom, dentro ainda do capítulo 11, nós temos os artigos 13 e 14, que vai falar um pouco dessas penalidades. Pessoal, questão clássica de prova que vai cair. Heitor, se alguém não cumpre alguma coisa ali dentro, qual é a pena? E a sua prova ela tem que perguntar essa palavrinha. Qual é a pena? Pessoal, presta atenção. Todo e qualquer comissão de ética, tá? A gente está falando especificamente dos Correios. Mas se você um dia prestar qualquer outra prova, qualquer outro lugar, toda e qualquer comissão de ética só pode sempre aplicar uma única pena. Única pena. Heitor, qual que é? Prisão, detenção, multa. Não, sempre a mesma pena. Presta atenção. Censura é o nome. Ah, Heitor, mas censura. Pô, e se for algo grave? Censura. Se for algo pequenininho? Censura. A única pena, grava, de tudo isso que a gente está estudando sobre ética. Vai cair uma questão, eu tenho certeza na sua prova que vai perguntar. Qual é a pena que a comissão de ética pode aplicar? Vai contar uma história super simples ou uma história super difícil. A única pena que pode ser feita é a de censura. Só. Eles vão inventar qualquer outra história e vai parecer tão óbvia. Ah, não, é censura, tá? É isso que eles vão fazer. Heitor, mas de repente
Se for algo muito grave, sei lá, um funcionário tá matando o outro todo dia lá no seu... Censura. É o que ele pode aplicar. Agora, não quer dizer que ele não possa recomendar outras coisas. Recomendar é diferente de aplicar a pena. Viu a diferença? Aplicar a pena, ele só pode no máximo censura. Não tem outra coisa. Não tem uma coisa intermediária, não tem uma multinha, não, censura, ponto final, tá? Sua prova não pergunta o que é a censura, como ela é feita, não pergunta nada disso, censura, ponto. Mas ele pode recomendar um processo disciplinar. Heitor, o que é um processo disciplinar? A sua prova ela não pergunta o que é um PAD, né? Processo administrativo, mas você pode saber, 8.102 ela fala bastante disso. Ela basicamente é um processo oficial onde vão avaliar e tudo mais, aquele processo. Se você tomar um PAD, aí depois você vai ter, eles vão aplicar uma série de condições, você pode ou não ser afastado, enfim, não vem ao caso, tá? Para sua prova, você tem que saber pena, censura. Mas ele pode recomendar um processo disciplinar, obviamente que nesse caso só para casos muito graves, tá bom? Mas é uma recomendação que depois podem aceitar ou não e tudo mais, tá? Eles também podem fazer certas medidas, de repente para evitar ou sanar desvios éticos ou até encaminhar sugestões. Vamos supor que um determinado departamento tá todo mundo lá fazendo alguma besteira. A gente pode fazer uma formação para ajudar todo mundo. Tá, é isso, tá bom? Mas pena apenas de censura. Além disso, é responsabilidade da própria comissão de ética propor, presta atenção, atualizações periódicas, aplicação, disseminação e divulgação do próprio Código de Conduta Ética. Ou seja, vamos supor que o código vira e mexe, né? A cada determinado tempo ele sofre uma atualização, porque, né, a gente tem que readaptar, novas tecnologias surgem, acontece alguma coisa, ou um problema novo surge na sociedade. Por exemplo, hoje a temática da sustentabilidade ela é muito relevante, um dos temas que foi adicionado ali mais recentemente aqui no Código de Conduta Ética. Concorda comigo? Que a nossa sociedade ela vai mudando, as preocupações também. Então, quem vai fazer essa atualização? É da responsabilidade da comissão de ética, tá? Então ele sempre vai estar vendo o código se precisa mudar alguma coisa. Inclusive, aplicar isso, divulgar isso entre os seus funcionários, tá? E fazer que todos tenham este conhecimento. Bacana, pessoal? Além disso, no próprio artigo 15, ele vai falar que toda vez que eles forem avaliar algum caso de desvio de conduta ética, eles têm que ser independentes e imparciais. Pô, aquele funcionário é filho do chefe ali do departamento Y, departamento Z, que seja, não importa, tá? Tem que ser imparcial. Pô, e aquele cara acabou de entrar na instituição, ele é novato. Pô, ele tá falando que aquele chefe que tá há mais de 20 anos fez algo errado. Pô, certeza que esse novato não tá com a cabeça no lugar. Nada a ver, pessoal. Imagina, não pode ter esse tipo de coisa. Tem que ser imparcial. Não importa se o cara tá um dia no serviço público ou se ele tá há 30 anos. Não importa, tá? E ter a sua independência. Ou seja, ninguém pode chegar na própria comissão e falar, ó, vê lá, hein, o que vocês vão fazer. Não dá, não pode fazer isso. Além disso, cabe a eles, durante esse processo de análise das apurações, das irregularidades, fazer uma proteção à honra e à imagem da pessoa denunciada, né? Porque vamos supor que alguém denuncie um fulano, só que esse fulano não fez nada, cara. Já pensou se eles fossem começar a divulgar para todo mundo? Não sei, a gente vai afastar essa pessoa porque tem uma denúncia aqui de um assédio qualquer. Já pensou se a pessoa não fez nada? Depois você descobre ali que foi uma denúncia falsa. Já pensou? Mas aí você já acusou para todo mundo. Então, cabe o pessoal da comissão, durante a apuração, preservar, né, o melhor possível, porque, né, a gente nunca sabe. Da mesma forma, proteger a identidade de quem denuncia. Então, vamos supor que, você vê uma irregularidade. Todo o seu departamento ali está desviando uma verba. Você acabou de chegar no emprego público, o que você vai fazer? Vai denunciar pelos meios oficiais. Já pensou se a comissão vai e fala, então, pessoal, só para avisar vocês, todo mundo aqui foi denunciado pelo novato. Nossa,
né? Não pode. Então, assim é preservado. Ainda bem, né? Já no artigo 16, ele vai falar algo que é curioso. Ele vai falar que é vedado qualquer brinde, presente, hospitalidade, participações em eventos de qualquer espécie. Para você, para sua família ou qualquer pessoa que você tenha interesse. Então vamos supor, olha, se você fizer determinada ação ali para mim, pô, eu posso te dar ali uma viagem, hein? Se você assinar aquele contrato ali para mim, hein? Ô, maravilha. Não vou te dar nada, não vou te dar um presente, mas ó, até aqui, ó, de repente, ó, caiu uma televisão aqui para você. Opa! Não pode fazer esse tipo de coisa. Ou então, olha, vou te receber muito bem, vai ter um evento ali e tal, você vai ser tratado como um rei, né? Ou então familiar, seu familiar vai sair candidato, vou aqui dar um jeitinho para ele. Não pode, pessoal, tem que ser vedado qualquer tipo de coisa. Porém, presta atenção, artigo 17 vai falar uma coisa. Tem uma coisita só que você pode receber, você como servidor público. Presta atenção. E isso aqui, não preciso nem dizer que é uma questão de prova maravilhosa. Tem um tipo de brinde que você pode. Heitor, como assim? Mas não posso receber nada. Menos esse. Calma, respira e vem comigo. É permitido brinde, desde que atinja certas condições. Primeiro, período menor de 12 meses, tá? Ou seja, já pensou? Olha, eu vou receber esse mesmo brinde durante 10 anos. Tem alguma coisa. Então, menos do que 12 meses, tá bom? Não pode ultrapassar disso. Heitor, então até 11 meses posso? Pode. Não pode esse brinde ter um valor comercial, tá? E tem que ser menor do que R$100. Vamos, sei lá, não sei, mas vamos supor que você ganhou um chaveirinho que não dá nem para vender, nem na loja de R$1,99. Tá? É menor que R$100 e não tem valor comercial nenhum, tá? Vamos supor. Pode, mas não acabou os critérios, tá? Se de repente só uma pessoa ganha, também não pode. Então todo mundo ali vai ter que receber dentro daquele departamento para ser igualitário. Então de repente, sei lá, eu fiz um bolinho. Pô, o pessoal me tratou tão bem lá nos Correios, eu como cliente, vou levar um bolinho, eu vou fazer para eles. Eles podem receber? Pode, mas você vai ter que dar o mesmo pedaço, ou mesmo um pedacinho para cada um. Entendeu a lógica? Custa menos de R$100, não tem um valor comercial, você está dando uma única vez. Então eu posso levar todos os meses um bolinho para eles? Pode, até 11 meses. É o que diz a lei, tá? Então, no 12º mês, se você levar o bolinho, o funcionário já não pode. Mas eu tô brincando, mas é verdade, é o que diz a lei, tá? Então, você pode levar um bolinho, desde que todo mundo receba ali um pedaço pelo menos, tá bom? Vou entregar 2 pedaços para alguns, um para outro, já não pode, tá bom? Então, todo mundo recebe 2 pedaços, ou todo mundo recebe um pedaço. O valor do bolo tem que ser menos de R$100, tá? Então, não sei que farinha que você vai usar, ou que ingrediente você vai usar, e todo mundo tem que receber. Agora, Heitor, e se de repente eu quero oferecer uma... Pô, o pessoal me tratou tão bem, eu tenho um quadro do Van Gogh que custa milhões aqui, eu quero dar para colocar lá no serviço público. Posso? Bom, uma vez que você colocou lá e desapareceu, vamos supor, você colocou na porta o quadro do Van Gogh e fugiu, ninguém sabe que foi você que deu. O que eu faço com aquilo? Eu, servidor público, eu, chefe do departamento, o que eu vou fazer? Não vai ficar para minha casa, não vai ficar para um colega meu, não vai ficar para um familiar. Vai ficar para quem? Vai ter que ser incorporado ao patrimônio público dos Correios, tá bom? Heitor, mas se de repente não tiver função nenhuma para os Correios, mas assim, não serve mesmo para os Correios, ninguém quer saber daquele negócio, o que a gente faz? Doa para uma instituição de caridade, tá bom? É isso que diz o artigo 17. Por fim, o artigo 18 ainda vai lavar as mãos um pouquinho nesse sentido. Vai falar o seguinte: se tiver algum ato aqui que a gente está falando e de repente algum ato errado e não está descrito, olha, vai ler a lei chamada Lei Anticorrupção, que é uma lei federal, tá bom? Ou seja, é uma lei bem abrangente,
vai falar o que é corrupção ativa, os dois tipos de corrupção passiva, vai falar uma série de coisas e tudo mais. Mas para sua prova não importa. Para sua prova, se tiver algo que não está descrito aqui, beleza, lei anticorrupção vai abranger, tá bom? Porque ela é muito mais ampla do que isso tudo que a gente está conversando. Por fim, pessoal, estamos chegando aqui no artigo 19. Vai falar de um departamento que nós temos chamado Ouvidoria dos Correios, que funciona basicamente como qualquer ouvidoria. É aquele contato que a gente faz, né, inicialmente. Basicamente ele serve para receber as denúncias que nós vamos fazer, preferencialmente por internet ou intranet. E por que é a diferença? A gente falou nas aulas de informática, né? Intranet, aquela rede interna que nós temos, preferencialmente, né, as próprias empresas que têm. Mas ela também pode ser feita por telefone, tá? Não tem problema nenhum. E aí, qual que é a função da ouvidoria? Pegar e encaminhar para o órgão responsável que vai ter que fazer esta apuração, tá bom? Depende, né, de qual for a denúncia, o grau da denúncia, vai fazer esse encaminhamento interno ali e tudo mais. Já no artigo 20, vai falar: se tiver alguma coisa que não for contemplado nesse código, nesses artigos todos que a gente está falando, que o servidor público ou a própria responsável ali dos Correios, existem ali outras normas internas, incluindo o regulamento do pessoal. Então, o que é o regulamento do pessoal? Não faço a mínima ideia, porque isso é um regulamento interno dos Correios, a gente não tem acesso, mas uma vez que você estiver lá dentro, alguém vai te falar qual que é esse regulamento. Mas o próprio nome diz, né? Regulamento do pessoal é interno. Então, é isso. Basicamente, o que você tem que saber para a sua prova? Se tiver algo que não está no código, vai buscar no regulamento pessoal ou qualquer outras normas internas que vai ter nos próprios Correios. Só isso é o que diz o artigo 20. Por fim, o último artigo, o artigo 21, no capítulo 13, vai falar de quando que foi feito esta última atualização. Pessoal, o Código de Conduta Ética ele ficou válido desde a data da sua publicação. Este código que nós estamos vendo é a última atualização, tá? Feito na data de 7 de outubro de 2021. Então, é relativamente recente esse código e tudo mais. Tá bom? Pessoal, encerramos então por aqui as nossas aulas de ética voltada para a sua prova aí nos Correios, para o Código de Conduta Ética. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal para nos ajudar. Obrigado e nos vemos em nossa próxima aula. Forte abraço e bons estudos e boa sorte na sua prova.